Então agora a gente vai ver nessa aula o que são os arrays. Né? A gente vai falar de vetores e matrizes, embora a gente vá utilizar mais vetores. Né? No nosso dia a dia assim, de programador, principalmente na parte web, vi poucas aplicações com o uso de matrizes. Tá? Então vetores realmente são a forma mais usual de se trabalhar no dia a dia. Mas é importante saber que elas existem. Então, o objetivo dessa aula vai ser a gente saber como declarar e inicializar arrays em Java, acessar e modificar elementos, né, de um array, percorrer array com um for e um for each, né, ou seja, com os laços de repetição que a gente aprendeu na aula passada, com uma certa variação agora com o for each, que é uma forma mais otimizada de você iterar ao longo de elementos de um array, usar arrays de string, trabalhar com matrizes bidimensionais e, no final, utilizar métodos utilitários da classe arrays, né? Ou seja, algumas funcionalidades que já vêm prontas para a gente utilizar e manipular esses arrays. Então, vamos entender primeiro o que é um array. Né? Então, vou até utilizar mesmo aqui o GitHub para a gente ver o que é um array. Né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, um array é uma estrutura que armazena múltiplos valores do mesmo tipo. Isso aqui é muito importante. Diferente de outras linguagens, né, um array em Java ele só guarda elementos de um mesmo tipo. Ou seja, todos os elementos vão ser inteiros, todos os elementos vão ser do tipo double, todos os elementos vão ser string. Não há como você ter um array de tipos diferentes. Né? Um elemento ser inteiro, outro elemento ser double. Todos têm que ter o mesmo tipo de dado. Seja inteiro, seja double, seja caractere, né? Todos aqueles que a gente já viu. Né? E aí eles vão estar dispostos em posições, né? Índices sequenciais. Né? E é através desse índice que a gente vai acessar esses elementos. Então, por exemplo, imagine uma fileira de caixas numeradas. Né? Então, a primeira caixa é 10, 25 seria a segunda, 7 a terceira, 43 é a quarta, 18 é a última, né? É a quinta. Mas os seus valores dos índices, né? Os valores dos seus índices, eles começam com zero. Então lembra que na aula passada eu disse que a contagem em programação, usualmente, com raríssimas exceções, a gente começa com zero. Então, o primeiro índice, ou seja, o primeiro valor, o primeiro elemento de um array, dessa fileira, ele tem índice zero. Então, a gente não começa a contar com 1, a gente começa a contar com zero. De certa forma que o último elemento, digamos que eu tenho um array de 5 elementos, como é o caso aqui, né? Eu tenho 5 elementos, 5 caixas, o último elemento ele vai ter índice 4 e não índice 5. Mas é importante saber que, se eu perguntar qual é o comprimento desse meu array, o comprimento dele é o número, né, o tamanho desse array também, né, ele é o número de elementos desse array. Então, nesse caso, é 5. Então, uma relação prática é que o tamanho ele vai ser sempre o último índice mais um. Ou o contrário, né? O último índice vai ser o tamanho menos um. Tá? Então, é sempre se ligar nisso, tá? Porque a contagem dos índices começa com zero, mas o tamanho continua sendo, né, o número de elementos que compõem aquele array, beleza? E aí a gente vai ver como declarar, como inicializar esses arrays. Então, novamente eu vou criar aqui um novo elemento, aliás, uma nova classe. Eu vou chamar de arrays. Aliás, não vou chamar de arrays porque arrays já é uma classe Java, tá? Então eu vou botar um nome diferente aqui, trabalhando com arrays. Okay? Já existe uma classe Java chamada arrays, então é bom evitar conflitos. Então eu vou chamar aqui o método main, né, para a gente poder saber como inicializar esses elementos. Né? Então vamos supor que eu queira um array, um conjunto de números inteiros, né, de 5 números inteiros. Né? Então a gente precisa inicialmente declarar. Né? Se a gente fosse declarar uma variável do tipo números, né, do tipo inteiro, eu só posso guardar um valor aqui. No caso aqui eu estou inicializando com valor zero. Mas no meu caso agora eu quero guardar 5 números. Então, numa mesma variável. Então eu preciso declarar primeiramente um array
de 5 elementos. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa linha é, estou declarando um array chamado números, que vai guardar 5 elementos do tipo inteiro. Todos os elementos, todos os números vão ser do tipo inteiro. Tá? Mas qual o valor inicial desses elementos? Né? Do jeito que está aqui, se você tentar imprimir essa variável, vamos ver o que ela vai imprimir. Né? Ele vai imprimir uma coisa meio estranha, que é o que a gente chama de, né, a referência para o endereço da memória do seu computador, a memória RAM, né, a memória volátil, que está guardando essas informações. Tá? Ele não vai imprimir os números, né, os elementos que compõem esse array. Então, se eu quero acessar um elemento específico, eu preciso usar o seu índice. Então, no caso, digamos que eu queira o primeiro elemento desse array, né, que está todo vazio, mas eu quero o primeiro elemento. Aliás, está todo vazio não, ele está já inicializado, mas eu quero saber quais são os valores padrão desses elementos quando eu inicializo, né, quando eu declaro o array dessa forma. Tá? Então eu vou salvar e vou executar novamente. E veja que aqui eu estou acessando o elemento do meu array números de índice 0. Em outras palavras, eu estou acessando o primeiro elemento desse array. E veja que ele imprimiu o valor 0. Porque para um array de números inteiros, o valor padrão é 0. Então ele vai inicializar um array, uma lista, né, que não é bem uma lista, né, falando aqui de forma mais correta em Java, né, mas ele vai ter um conjunto, vamos dizer assim, de elementos, todos do tipo inteiro, inicializados com 0. Tá, mas eu não quero que ele seja inicializado com 0. Eu quero que eu vou inicializar com o valor 2. Tá? Vou pegar o segundo número. Vou inicializar com o valor 6. O terceiro número, índice 2. Vou inicializar com 9. Certo? Então, essa é a forma que a gente tem para inicializar os valores, né, elemento por elemento, dos elementos do meu array números. Né? Então, eu posso inicializar eles individualmente, considerando que quando eu declaro o meu array, ele inicializa, no caso aqui, array do tipo inteiro, né? Ele inicializa com todos os elementos com valor 0. Mas eu posso atribuir elemento por elemento usando seus índices, considerando que, lembrando que os índices eles começam com valor 0. Eu posso atribuir valores a esses elementos através dos seus índices e de forma individual, como eu estou fazendo aqui. Então, agora, quando eu for imprimir, por exemplo, o de número, né, o elemento de índice 2, que na ordem é o terceiro elemento desse array, então se eu imprimir, ele deverá imprimir o valor 9 agora. Certo? Mas existem outras formas da gente inicializar um array, né, sem ser de forma individual. Eu posso chegar aqui, vou declarar agora um array do tipo double, onde eu vou guardar um conjunto de 3 notas. New, como a gente faria, né? New double, e aqui eu coloco o número de elementos, né, que vai conter esse array. Então, nesse caso aqui, todos os elementos desse array notas, ele vai inicializar com o valor 0.0. Se eu quero atribuir as notas para esse array, eu poderia fazer como eu fiz antes, individualmente, um por um. Mas eu também posso inicializar os meus arrays usando aqui as chaves. Então, posso começar aqui com o primeiro elemento de valor 8.0, o segundo com valor 7.5 e o último com 10. Então, com isso, eu tenho um array de notas onde todos os meus elementos são do tipo double. Tá? Veja que o 8 e o 7,5 eu estou explicitando a casa decimal. Né? O 10 ele vai considerar como sendo double nesse caso também.
beleza? E isso também vale para strings, né? Então eu posso inicializar uma array de strings, né? Vou chamar aqui de nomes, tá? Opa. E aí eu posso inicializar todos eles, né? Alex, Bruna, Carlos. Ou então vou botar outra, né? Daniela, e assim, né? Então no caso aqui eu estou inicializando um array chamado nomes com 4 strings, né? 4 elementos do tipo string, beleza? Então o valor padrão para os elementos dos arrays de números, né, números inteiros, o valor padrão dele é 0, se você não inicializar. O valor padrão dos elementos de um array do tipo double é 0.0. Né? Se for booleano, é false. Né? E se for do tipo string, né? Se você não tivesse feito isso aqui, né? Tivesse feito algo desse tipo aqui, new, string, no caso aqui 4, né? Tamanho 4, todos eles vão inicializar com um valor nulo, né? O valor null, N-U-L-L, né? Porque, no caso aqui, string é um tipo não primitivo. E tipo não primitivo ele não tem um valor padrão. Né? O valor padrão dele é null. E a gente vai, eu já citei isso em algumas aulas anteriores, que a gente vai, isso vai ficar mais claro quando a gente chegar em orientação a objetos. Né? Entender qual a diferença prática de tipos primitivos e tipos não primitivos. Tá? E aí a forma de acessar esses elementos segue o mesmo caso, né, o mesmo exemplo dos anteriores. Né? Então, se eu quero o segundo nome desse meu array de strings, né, então o caso não é o de índice 2, porque o de índice 2 é o terceiro elemento, eu quero o de índice 1. Né? Então, se eu quero o segundo nome desse meu array, eu tenho que pegar o índice 1. Tá? Lembrar que a contagem começa com 0. E aí, no caso, se o segundo elemento aqui é Bruna, então o índice 1 vai corresponder a esse elemento. Beleza? É importante saber que, se eu quero o último elemento, lembra que o último elemento, o índice dele é o tamanho menos 1. Então, no caso aqui, qual vai ser o tamanho dessa minha lista, aliás, desse meu array de strings? Né? Eu tenho um atributo, se eu quero saber o tamanho de um array, né? Embora um array, né, ele já nasce com um tamanho pré-definido. Você não tem como definir um array em que o tamanho ele vai ser à medida que você vai adicionar elementos. Né? A gente vai ver lá na frente os array lists, né, que são listas, né? Ou seja, que tem um tamanho dinâmico. Um array ele tem um tamanho estático. Então, a partir do momento que você inicializa um array, seja com os valores padrão, seja já com os valores que você quer, você já está especificando o tamanho exato daquele seu array. Não tem como você depois ir ficar incluindo novos elementos nesse array. Então, essa é uma das limitações de arrays, porque o seu tamanho é estático. Lá na frente a gente vai trabalhar com listas, e aí listas o tamanho é dinâmico. Você consegue incluir e remover ao longo, né, da execução do código, você consegue incluir ou remover elementos. E aí o tamanho da lista ela vai, né, variar à medida que esses elementos vão ser incluídos ou excluídos. Um array não, um array o tamanho dele é estático. Ele nasce com um tamanho 3 aqui, por exemplo, e morre com um tamanho 3. E aí a gente consegue o tamanho desse array usando esse atributo aqui length, tá? Que significa comprimento em inglês. Vou colocar aqui tamanho do array. Certo? Então vou imprimir aqui. Deixa eu comentar esse primeiro aqui para a gente focar aqui no ponto length. Então espera-se que para esse array o tamanho seja 4. Né? Mas, se eu quiser o último elemento, vou botar aqui, último elemento do meu array. Como é que a gente acessa, né, os elementos de um array? Usando o seu índice. Então, no caso, o nome do meu array é nomes, eu quero o índice 4. Tá? 4 por quê? Por que não 5? Porque 4 é o último índice desse meu array. Verdadeiro ou falso?
falso. Porque se o meu comprimento é 4, eu tenho 4 elementos. Então o último índice, o último elemento, ele vai ter índice 3. É o tamanho, ou seja, é o length, menos 1. Então, se você tentar executar esse código aqui, vai lançar uma exceção, bem famosa inclusive, que é o quê? O array index out of the bounds. Ou seja, você está pegando um índice de um array fora dos limites. O índice 4 está fora dos limites para um array de comprimento 4. Vou tentar aqui de novo para vocês verem. Né? Array index out of the bounds, né, é uma exceção que é lançada, né, uma espécie de erro que diz que, nesse caso, o índice 4 que eu estou tentando acessar aqui em nomes, né, usando aqui o índice 4, ele está fora dos limites para um array de comprimento 4. Veja que o tamanho do array que ele imprimiu antes, né, aqui em cima, o tamanho do array é 4. Ele tem 4 elementos, tem 4 nomes, de fato. Mas o último elemento, ele não vai ter índice 4. Ele vai ter o índice, que é o comprimento, no caso 4, menos 1. Então, o primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1, o terceiro índice 2, e o quarto e último tem índice 3. Tá? Eu posso até generalizar, botar aqui assim, ó, nomes.length menos 1, como eu falei. Né? É o comprimento menos 1. Isso é que vai me trazer o último elemento. Tá? Então, se você tentar acessar um... Pronto, tá aqui, ó, Daniela, porque Daniela é de fato o último elemento. Então, deixa eu voltar aqui. Então, se você tentar acessar um elemento de um array usando um índice que está fora dos limites, vai lançar aquela exceção, aquele erro, né, de você estar tentando acessar um número, né, fora dos limites. Beleza? E aí, como é que eu posso, né, percorrer, né, esse conjunto de elementos, né, usando laços de repetição que a gente viu na aula passada? Né? Então, eu posso usar da forma como a gente aprendeu, né? Lembrar que o for ele tem um contador, a gente precisa inicializar um contador, e vimos que esse contador costuma ser inicializado com o valor 0. Então eu vou inicializar um contador aqui i com valor 0. Mas até quando eu vou executar esse laço de repetição? Eu quero percorrer, o que é que eu quero fazer? Eu quero imprimir todos os elementos desse meu array nomes, né? E aí eu vou usar o índice, o valor do índice vai ser o meu contador. Então, na primeira iteração, que o valor do índice é 0, né, o contador é 0, ele vai pegar o primeiro elemento. Na segunda iteração, vai pegar o segundo elemento, e assim até chegar no último elemento. Como é que eu chego no último elemento? Né? Até que o meu contador seja nomes.length. Veja que nesse caso, eu não preciso colocar length menos 1. Por quê? Porque o meu i ele vai até o valor, ou seja, o laço de repetição ele vai ser executado até o meu valor i ser menor. Veja que não é menor ou igual. Lembra daquela outra pegadinha lá no final da última aula? Não é i menor ou igual ao comprimento. Então o último elemento, né, o último índice, ele não vai ter o valor 5. Né? Ele vai ter no máximo, aliás, não vai ter o valor 4, né, que é o comprimento desse nosso array. Né? A última iteração vai ter o valor de i igual a 3. Tá? Se eu quisesse incluir aqui, se eu quisesse usar o menor igual, aí sim você teria que fazer length menos 1. Tá? E aí lembrar que o nosso i ele vai a cada iteração ser incrementado de 1 unidade. Então se você executar isso aqui, então ele vai, né, imprimir cada elemento do nosso array nomes em uma linha, que é isso que ele está fazendo aqui, né? Percorrendo o nosso array. E aí, lembrar novamente, se você botar menor, você não precisa fazer essa subtração, porque o valor de i, né, ele vai até o tamanho do comprimento, que é 4 menos 1, tá? Nesse caso. Então, são duas formas equivalentes de você definir o mesmo critério de parada, beleza? E aí, no caso específico de arrays, né, é muito comum a gente também... Você pode usar dessa forma, mas existe uma forma
que é o for each. Ou seja, para qual é o tipo de elemento do meu array? Não é string? Então, no caso aqui, ó, string, vou declarar uma variável nome aqui. Então, para cada for each significa isso, para cada. Então, para cada nome do meu array nomes, eu vou querer imprimir esse nome. Então, o que está sendo feito aqui é exatamente o que está sendo feito aqui, só que escrito de outra forma. Eu estou percorrendo o meu array sem ser por índice. Eu estou simplesmente, a cada iteração, eu estou pegando um elemento do meu array nomes e atribuindo a essa variável nome. E aí eu já estou imprimindo o valor dela aqui dentro do meu println. Então ele itera ao longo da string sem precisar usar o índice, né? Ele simplesmente percorre cada elemento e já atribui a cada iteração, ele atribui a essa variável aqui local nome. Então você vai ver que a saída, deixa eu comentar aqui para a gente focar, né, nessa saída. Então você vai ver que a saída é a mesma, né? Você vai ver que a saída vai ser os 4 nomes, um abaixo do outro. Beleza? E aí, iterar arrays, seja usando o for normal ou o for each, né, é importante para você eventualmente calcular soma, média entre esses elementos desse seu array. Beleza? E aí, algumas operações comuns, né, que a gente costuma executar, né, dentro desses arrays. Né? Por exemplo, como é que a gente pode encontrar o maior e menor valor de um array usando aqui o for each? Né? Eu vou usar esse double aqui, eu vou comentar os outros para a gente focar nesse aqui específico. Né? Então, digamos de novo, eu tenho aqui uma rede de notas. Tá? Como é que eu consigo pegar o maior e o menor valor dessas notas? Certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou percorrer usando o for each. Né? Então, para cada nota, e aí eu tenho que declarar uma variável double, né? Vou chamar de nota, que vai representar o quê? Cada elemento do meu array. Qual é o meu array? Notas. Então, para cada nota em notas, eu vou fazer o seguinte. E aí antes eu vou fazer o seguinte. Vou declarar duas variáveis iniciais. Double maior nota, que eu vou inicializar com a primeira nota. Certo? Então, vou considerar que a maior nota é a primeira. E vou declarar uma outra variável menor nota, que é a primeira também. O que é que eu vou fazer? Eu vou iterar ao longo dessas notas. Eu vou até colocar mais notas, né, para a gente poder ter outra base. Tá 9, 6,5. Tá bom, mais 5 notas aí. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou iterar, eu vou percorrer todas essas notas e vou fazer uma comparação. Eu vou fazer a comparação de que se aquela nota que eu estou percorrendo é maior do que a que eu já tenho aqui, eu atualizo essa variável. Se a nota que eu tenho ela é menor do que eu tenho aqui guardada, inicializada, eu atualizo essa menor nota. Então, o que eu estou fazendo aqui dentro desse for é percorrendo cada nota específica. Mas, se eu quero atualizar o maior nota, eu tenho que fazer a verificação que se a nota em questão, ou seja, a nota naquela iteração, for maior do que a maior nota que eu tenho, por enquanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar a maior nota com essa nota. Agora, se a nota que eu estou naquele momento, naquela iteração, for menor do que a menor nota que eu tenho registrada, né, aqui na inicialização, se a nota for menor do que a menor nota que eu tenho, eu atualizo a menor nota com essa nota. Então, esse processo aqui dentro dos ifs é o que? É o processo de atualizar a menor e a maior nota que eu tenho com a nota que eu estou ali definindo na iteração. Né? Eu vou até botar aqui para imprimir a nota atual.
certo? Então, nesse algoritmo aqui, eu estou definindo o meu array de notas, tamanho 5. A maior nota eu estou inicializando com 8, a menor nota eu estou inicializando com 8. Eu vou percorrer esse meu array aqui usando o meu for each. Então, na primeira iteração, a nota atual vai ser 8. 8 vai ser maior do que 8? Não, então ele não vai atualizar. E 8 também não é menor que 8, então ele também não vai atualizar. Agora, na segunda iteração, a nota é 7,5. E aí o que é que vai acontecer? 7,5 não vai ser maior que 8, mas 7,5 é menor do que 8. Então ele vai atualizar aqui. E aí vai fazendo isso ao longo dos 5 elementos, né, das 5 notas. Até a gente chegar que maior nota vai ser esse, menor nota, menor nota. Então, eu inicializo todas as duas com 8, mas vamos ver qual vai ser o valor final dessas duas variáveis depois de percorrer todos os elementos um a um desse meu array de notas, fazendo as verificações, né, e as devidas atualizações se essas condições forem verdadeiras. Pronto. Na primeira iteração, como eu disse, foi 8. Na segunda iteração, 7,5. Então, está seguindo a ordem aqui, né, dos meus elementos. Mas quais foram as maiores, a maior e a menor nota? 10, de fato, é a maior. 6,5 é a menor. Então, veja que ele percorreu todos os elementos, né, do meu array notas usando o for each, imprimiu todas as notas, né? Então essas 5 notas aqui que foram impressas foram as 5 iterações desse meu laço de repetição, e aí a cada iteração do laço ele foi atualizando a maior nota e a menor nota quando as condições, né, respectivas aqui foram aceitas, né? E aí no final a maior nota ficou 10, foi atualizada para o valor 10, e a menor nota foi atualizada de 8 para 6,5, né, como a gente esperava. Só que assim, é claro que existem funções que a gente chama de funções utilitárias, ou seja, funções já pré-definidas, que vai nos retornar a maior nota e a menor nota de forma mais prática, sem a gente precisar declarar um for, né, que percorra todo o nosso array, né, e aí também aqui usando dois ifs para poder pegar a maior e menor nota. Né? Então a gente, por exemplo, a gente pode ainda utilizando aqui esse array notas, né, ao invés de fazer isso aqui, a gente pode usar uma função chamada, no caso aqui a gente importa a nossa classe array, né, que eu falei que já existia, tá? Eu já importei ela aqui em cima automaticamente, e chamar aqui o método sort. O sort ele é uma função, um método que ordena, né, do menor para o maior, no caso aqui o notas. Então, ele vai ordenar do maior, aliás, do menor para o maior, essas minhas notas. E aí, o nosso maior nota, né? Deixa eu botar para cá. Pronto. Então, o nosso maior nota, na verdade, se ele vai agora imprimir do menor para o maior nota vai ser o último elemento, né? Que vai ser o quê? Notas. Como é que a gente pega de forma geral, né? Notas.length, que é o comprimento, menos 1. Então, isso garante que eu vou pegar o último índice do meu array. E qual vai ser? A menor nota vai ser a primeira. Né? Então, de índice 0. Né? Lembrar que começa com 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Inicializando o meu array de notas do tipo double. Estou usando aqui o método sort para poder ordenar esse meu array, né? Sem precisar, né, escrever o nosso próprio algoritmo, né, usando uma função, né, uma classe, né, já utilitária, né, que é o arrays, e no final pegando o maior valor e o menor valor usando os índices. Né? Então, se você executar, a gente tem que ter o mesmo resultado. Menor nota
vai ser o 6,5 e a maior nota vai ser o 10. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de método utilitário. Existem outros, né, que também são úteis e aí estão listados aí no repositório, né, alguns métodos utilitários para quem trabalha com arrays, né, sem você precisar, né, reinventar a roda. Né, você já ter métodos que façam cópias, né, que peguem fatias, né, determinados elementos de acordo com os seus índices, tá? E eventualmente vocês vão precisar utilizar nos exercícios, beleza? Mas, para finalizar, e aí como eu comentei, né, a gente não costuma usar muito matrizes, né, na programação web, que é o foco aqui, né, nem mobile também. Seria, eu diria, até utilizado mais em programação científica, mas programação científica a gente já não usa tanto Java, né, já usa mais coisa como Python. Então, mas é importante saber que existem, né, arrays bidimensionais, né, que são aqueles arrays, né, que na prática são matrizes. Então você vai ter, né, o vetor ele é unidimensional, né, vai ter apenas um índice, no caso aqui, né, o índice que corresponde à posição naquela direção que a gente pode chamar de direção x, mas a gente pode ter também matrizes, né, arrays bidimensionais, que você pode também pensar como um array de arrays. Então vamos supor que eu tenho aqui uma matriz, né, e aí no caso para declarar uma matriz, né, como vai ser duas dimensões, então você vai ter que ter um número de elementos em x e um número de elementos em y, né, como se fosse uma tabela. Então no caso aqui matriz new, no caso eu preciso dizer quantos elementos vai ter na direção x e quantos elementos vão ter na direção y. Então, vou botar 3 aqui, por exemplo. Tá? Então, com isso, eu vou ter uma matriz, né, uma tabela, né, com 2 elementos em x, 3 elementos em y. Né? A inicialização ela pode ser feita das duas formas, como a gente viu para arrays unidimensionais, né, para vetores. Né? Então, você pode fazer dessa forma, onde você está declarando e inicializando os elementos. Nesse caso aqui, por ser inteiro, você está inicializando todos com o valor 0, mas se você quiser também, né, inicializar diretamente usando double, então novamente aqui eu vou criar aqui uma tabela, né, e aí você pode, né, usar aqui a inicialização direta. Só que a inicialização direta ela requer que, né, seja definido os arrays que vão compor esse array bidimensional. Né? Lembra que a matriz ela pode ser entendida como um array de arrays. Então, no caso aqui é um array, né? Como estava aqui, né? Vai ser um array, só que é um array de arrays. Então, dentro eu vou ter que colocar os arrays que vão compor essa, né, essa matriz. Então, por exemplo, vou inicializar um array, né? Vou começar com 1.5, 2.5 também, 3, 4.0. E aí vou colocar outro array aqui, 5.5, 6.7, 8.7, né? E para finalizar, vou também botar mais um array aqui, 4.0, 3.2, 2.1, tá? Então, qual vai ser a dimensão dessa minha tabela? 3 por 3, porque ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Né? Então, se eu quiser pegar um elemento específico, né? Se eu quiser pegar aqui o meu tabela, se eu quiser pegar esse índice aqui, né? Esse elemento 2.5, né? Eu tenho que dizer que eu quero o elemento de índice do primeiro array, então, que é 0, e em que posição desse array? No caso aqui, posição 1. Então, vamos ver a saída aqui. 2.5. Né? Isso aqui é da questão do exemplo anterior, mais 2.5. Então, veja que o índice 0 corresponde o quê? Ao primeiro array. E o índice 1 corresponde o quê? À posição nesse array de índice 0 desse elemento 2.5. Tá bom? Então, é o que eu acho que é necessário você saber de matrizes, né, de arrays bidimensionais, mas como eu disse, não é uma coisa que a gente usa
né, com muita frequência no dia a dia, mas é interessante que você saiba que exista, né, e como manipular esses arrays, né, de mais de uma dimensão. Tá? Então, a gente finaliza aqui, lembrando que tem os exercícios, né, façam e revejam a lista de, aliás, as aulas de exercícios específicos para você verificar aí se o pensamento está condizente. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula.